Teste genético de ancestralidade. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Doutor TV. O Dr. Caio Brusaca já está aqui com a gente, ele é especialista no assunto. Antes de começarmos a nossa conversa, já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar as notificações, porque nós temos conteúdos novos todos os dias. Dr. Caio, tudo bem? Tudo ótimo, Kelly. E com você? Tudo bem também. Doutor, explica para mim, a princípio, o que é um teste genético de ancestralidade. Todas as vezes quando a gente fala em testes genéticos, existem aqueles testes genéticos que são diagnósticos, ou seja, que tem a finalidade de fechar algum diagnóstico, seja câncer hereditário ou alguma síndrome genética, e tem aqueles testes que a gente chama de teste genético direto ao consumidor, onde qualquer pessoa pode pegar esse teste, seja na farmácia ou no site específico, sem pedido médico, onde pode ser feita várias investigações. O teste genético de ancestralidade ele é um desses testes genéticos direto ao consumidor e tem exatamente como finalidade tentar dizer quantos por cento aquela pessoa é de tal etnia ou tal região. Por exemplo, 30% europeu, 20% africano, 10% ameríndio. Agora, doutor, existe vamos dizer assim, além da curiosidade, na área médica, existe uma necessidade ou algo que faça com que isso seja interessante de ser feito sem o pedido do médico? Porque a partir do momento que eu posso comprar o teste numa farmácia, eu mesmo já estou decidindo que isso é importante para mim, né? Sim, a questão é a seguinte: esses testes genéticos eles são como chamamos de recreativos, ou seja, não tem uma finalidade médica. A finalidade dele é mais para saber, a partir dos bancos de dados que existem, quantos por cento eu sou de cada região. Esses testes, inclusive, eles não têm nenhuma finalidade jurídica, no sentido de que, por exemplo, se eu sou descendente de europeu, português, por exemplo, eu poder requerer cidadania portuguesa a partir desse teste. Esse teste realmente ele é, como a gente chama, um teste recreacional, apenas para diversão. Agora, vamos imaginar que eu queira saber mesmo, até para uma questão de nacionalidade, como você falou. Eu posso, buscando um geneticista, ter todo esse estudo de uma forma oficial, né, doutor? Porque pelo que você está me explicando, não é vantajoso que eu faça um teste como esse, se tiver algum fim mais profissional, no que diz respeito até eu querer viajar para morar num outro país, ou também para saber sobre doenças que podem ser hereditárias, né, doutor? Exatamente. O teste de ancestralidade, ele não lhe dá essa informação, que seria predisposição genética a alguma doença, por exemplo, ou seja, o câncer, ou seja, outra doença. O teste de ancestralidade ele tem mais a finalidade mesmo recreacional. Inclusive, se você for num consulado, por exemplo, o consulado italiano, com o teste de ancestralidade dizendo que você é 99,9% italiana, eles vão dizer assim, olha, esse teste não serve como prova para a nacionalidade. O que serve como prova são aqueles documentos que eles pedem de registro civil e de óbito e casamento, principalmente. Agora, doutor, também existe nós já conversamos aqui no Doutor TV com você sobre isso, sobre muitas pessoas que decidem fazer vários testes para saber no que diz respeito a doenças mesmo, e até pela falta de preparo da pessoa receber uma notícia como essa. Por isso que a gente sempre recomenda aqui, como você já orientou a gente, de buscarmos um especialista para fazermos isso, até essa identificação. Agora, num caso como esse, os médicos também não indicam que a pessoa faça esse tipo de teste, doutor? Via de regra, os médicos geneticistas não recomendam a realização desse teste por conta de não ter uma finalidade. Porque a finalidade é meramente recreacional. É só para poder dizer, por exemplo, que eu sou 30% negro ou 30% europeu. O melhor exemplo disso foi que fizeram o teste de ancestralidade no neguinho da Beija-Flor. E descobriram que ele é 80% branco. Ou seja,
Exatamente. Mas não que o teste estava errado, mas é porque tem outros fatores que fazem acreditar realmente que existe essa mistura. Existem médicos geneticistas que ainda dizem que o teste de ancestralidade num brasileiro, a máquina não dá conta de dar esse resultado. É verdade, doutor. Estamos todos muito misturados, né, doutor? Mas, assim, é um teste que ele tem alguma validade, no sentido de poder realmente dizer quantos por cento você tem de ancestralidade de cada região. Entretanto, essa informação não vai mudar absolutamente nada na sua vida, vamos dizer assim. É aquela história, né, doutor? Ele tem ele tem a utilidade, mas só não tem a validade, né? Ou seja, a curiosidade, você mata a sua curiosidade, mas isso oficialmente, vamos dizer assim, não vai servir para nada. Isso é bom deixar. A gente gosta até de falar, aqueles supremacistas brancos que a gente chama, que o pessoal chama, principalmente dentro dos Estados Unidos, Ku Klux Klan, White Power, essas coisas, quando fizeram o teste genético deles, eles não eram 100% brancos, como eles queriam dizer. Nem eles, que autoproclamam, não dá 100%. Não existe isso, né? Doutor, adorei a nossa conversa de hoje. É bom a gente desmistificar coisas que realmente a gente sabe que muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não são úteis e que podem até gerar um certo preconceito, né, doutor? Essa necessidade que muitas pessoas têm em saber de onde vem essa mistura e se ela realmente existe, né? Exatamente. Eu gosto sempre de falar, antes de qualquer teste genético, nunca esqueça, consulte um médico geneticista, porque a partir do momento que você passa com o médico geneticista, ele vai dar essa orientação. Se esse teste é útil ou não, vai mudar uma coisa na sua vida. Doutor, muito obrigada pelas suas orientações de hoje. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente no Doutor TV. Quero agradecer você também que está nos acompanhando. Lembrando que os contatos do doutor já estão aqui na descrição e também aqui o do nosso canal, tá bom? Obrigada por você estar aqui com a gente. Um beijo, até a próxima.